Daí, pessoal, mais uma resolução. O número máximo de triângulos que se pode obter quando se escolhem para seus vértices 10 pontos distintos sobre uma elipse é... Então ele quer o número de triângulos que são definidos a partir de 10 pontos não alinhados, né? Esse fato de colocar esses pontos sobre uma elipse, isso valeria também o mesmo para uma circunferência. Essa colocação dos pontos sobre uma elipse serve para fazer com que eles não fiquem alinhados 3 a 3. Então vou explicar isso, ó. Vou explicar por que esses pontos estão colocados sobre uma elipse. Então vou tentar aqui desenhar uma elipse. Ficou grande coisa, mas enfim, para ter uma ideia. Olha só, se eu coloco os 3 pontos sobre a elipse, ou se eu coloco esses 10 pontos sobre a elipse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu coloco esses pontos, vou colocar o nome de alguns aqui, ó. Coloco os pontos sobre a elipse, e isso vale também para a circunferência. Se eu tivesse colocado os pontos sobre a circunferência, o raciocínio seria o mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa o que aí? Que quando eu uso 3 pontos quaisquer, sempre esses 3 pontos formarão um triângulo, né? Se eu ligar aqui, ó, A com B e com C, olha só, vai formar um triângulo bem fininho, um triângulo bem feio, mas é um triângulo ainda. Se eu ligar quaisquer 3 pontos, se eu ligar, por exemplo, D e E, olha só, D e E, olha só, vai formar um triângulo. Isso por quê? Porque se esses pontos estão posicionados sobre uma elipse, eles nunca estão alinhados. Então, não vai acontecer essa situação aqui, ó, um ponto, outro ponto aqui e outro ponto aqui, ó. Deixa eu colocar um outro diferente, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora ficou melhor. Então observe que eu tenho 3 pontos aí, e nesses 3 pontos, ou esses 3 pontos aí, eles não definem um triângulo. Olha só, se eu ligar os 3 pontos, olha o que vai acontecer. Vai formar uma reta, não tem triângulo. Por quê? Porque eu não tomei o cuidado de deixá-los em desalinhamento. Agora, se eu coloco sobre uma elipse ou sobre uma circunferência, eu garanto que sempre 3 pontos nunca ficarão nessa situação de desalinho. Ok, então isso é só para explicar por que tem essa coisa aí da elipse, né, ou da circunferência. Agora pensa, sempre 3 pontos quaisquer escolhidos entre os 10 formam um triângulo. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de escolher 3 pontos dentre 10. Então, esse 3 aqui é o meu P e esse 10 aqui é o meu N, ok? Aí, o que eu tenho que pensar na questão da ordem? A ordem interessa? A ordem modifica ou não? Bom, aí pensemos. Se eu tenho um triângulo ABC, como é o caso desse aqui, ó, desse triângulo aqui. Olha só, esse triângulo aqui é o triângulo ABC. Deixa eu pintar aqui, ó. Tá aqui bem feinho, mas tá aqui o triângulo. Agora, se eu trato como sendo triângulo BCA, é um novo triângulo ou é o mesmo? BCA é o mesmo triângulo. Então, se é o mesmo triângulo, significa o quê? Que a ordem não está interessando. Então, se a ordem não interessa, ou seja, se a mudança de ordem faz com que continue a mesma coisa, então, se continua o mesmo, é o que aqui? Combinações. Tá? Então, associa sempre a isso. Se tu troca a ordem, mas continua o mesmo, então, combinações. E aí, então, combinações, NP, lembra da fórmula, né? N fatorial, aqui P fatorial e N menos P fatorial. Lembrando que N é o total, que é o 10, e 3 é o número de escolhidos, que é o
3 é o Pzinho então. Combinação de 10, 3 a 3. Aí eu tenho aqui 10 fatorial. P fatorial é 3. E aqui a diferença 10 menos 3, 7. Abro 10 até o 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Seguro no 7, que é o maior de baixo. 3 fatorial, 7 fatorial. Faço o cancelamento aí do 7 fatorial com 7 fatorial. Aí esse 3 fatorial, atenção, não dá para cortar direto com 9. Isso aqui não é 3, é 3 fatorial. Então isso aqui na realidade é 3 vezes 2 vezes 1. O vezes 1 nem preciso manifestar, né? Porque 3 vezes 2 vezes 1 é o mesmo que 3 vezes 2. E aí eu vou cancelar esse 3, por exemplo, com esse 9, aí sim, que dá 3. E esse 2 eu vou cancelar, por exemplo, com esse 8, que dá 4. E aí eu tenho resultando os fatores 10 vezes 3 e vezes 4. Isso resulta 120 triângulos. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.